Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre uma das palavras mais pesadas de Jesus Cristo. Talvez uma das coisas mais difíceis da gente praticar. A forma que ele foi mais duro com aqueles que o ouviram. Uma coisa que mexeu profundamente, porque mais do que quando ele disse raça de víboras, sepulcros caiados, apartai-vos de mim, malditos, foi quando ele disse isso. Foi uma palavra dura, porque é algo duro e difícil de se fazer. Em Mateus capítulo 18, versículo 13, ele nos confronta com isso. Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Como assim, pastor? É dura essa palavra? Sim, queridos. Porque um dos maiores desafios que nós temos é nos tornarmos como criança. É termos o nosso coração como o coração de uma criança. Porque uma criança, ela, no processo de amadurecimento, ela precisa mudar constantemente. E esse processo de mudança é o grande desafio da conversão. O processo de deixar a nossa vida ser transformada, porque uma criança ela tem a sua história, o seu caráter, a sua mente, as suas escolhas, tudo em branco. Ela vai sendo ensinada e ela vai mudando a cada temporada e se tornando aquilo pela qual eles foram trabalhando, os pais ou aqueles que o cercam foram trabalhando nela. E é por isso que é difícil o homem adulto, a pessoa mais velha, ela fazer mudanças na sua vida. Eu não sei quantos de vocês gostam de café, são cafezeiros. Não sei quantos de vocês, quase. E olha só, eu e Naine amamos café. Mas ela voltou de uma conferência de mulheres, a doutora Elaine, uma nutricionista veio aqui e disse, gente, há um estudo que se você que gosta de café, porque você toma muito café durante o dia, tirar o açúcar do café, porque o açúcar mata mais rápido. Se você tirar o açúcar do café, você diminui 2 anos da sua morte. Você poderia morrer 2 anos depois, antes você morre 2 anos depois, porque você prolonga a sua vida. E ela disse, amor, eu quero ver mais tempo com você, nós vamos tirar o açúcar do café. Do café? Não, do café não. Gente, o primeiro dia não era o meu café, porque o café é aquele café. Diz que o pessoal do norte do Paraná diz que ferve a água com açúcar, para ficar mais doce o café. Pense que café adocicado é esse. Então, mas o café, no primeiro dia, insuportável, não era o café. No terceiro dia, meu Deus, eu vou desistir. No 5º dia, horrível. No 15º, eu não sei se eu vou aguentar. 30 dias depois, quando servia alguma coisa com açúcar, gente, não era café. Porque café precisa ser degustado sem açúcar. Esse é o café, gente. Se você ainda é daqueles que toma com açúcar, você não sabe o que é café. Mas eu só posso dizer isso porque eu decidi mudar. Mudanças são difíceis. Mudança, especialmente quando a gente é adulto, é mais difícil ainda. E eu quero dizer para você nessa noite, a menos que vocês mudem e se transformem como as crianças, não poderão herdar o reino dos céus. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, se vocês querem entrar, se transformem. Mudem o coração de vocês, porque a criança, quando Jesus disse, te tornem como crianças, as crianças são sensíveis. As crianças, elas têm uma sensibilidade. Gente, quando as crianças viram isso, quando elas entraram, elas viram isso, e os atores saindo com aquelas roupas incríveis, com aquela dança, com aquela iluminação, e eu olhei para as crianças que estavam aqui do lado, elas ficavam assim, admiradas, e elas acreditavam em tudo, e quando alguém que machucou um ao outro aqui, que feriu um ao outro, e chorou, eles fizeram um biquinho e começaram a chorar assim também, e a coisa mais linda,
É porque uma criança é sensível. Gente, eu me lembro dos meus filhos pequenininhos. Eles tiraram as melhores emoções do meu coração. Depois eles crescem, se tornam adolescente. E você, ai meu Deus, agora as emoções são outras. Mas eles tiravam a melhor emoção. Agora eu tenho um sobrinho pequeno em casa, 1 de 4, 2 ainda, bebezinho. Mas quando eles choram, e eu amo ver crianças chorando, então quando eles estão meio que começando a chorar, aquele olhar que, sabe aquilo que a criança começa a dar uma coisa que vai chorar, eu já falo, o que você está chorando? Para chorar mesmo, porque a coisa mais gostosa é ver criança chorando, sim ou não? Criança é não, eu acho bonito, As crianças são sensíveis. Há uma sensibilidade nas crianças. Crianças são descomplicadas. Meu Deus, gente, nós adultos somos complicados. O Ministério Kids de uma igreja pediu para as crianças escreverem uma carta para os seus pastores. Cada um escrever algumas frasezinhas para o seu pastor. Inclusive hoje a gente deixou essa dica com o Ministério Infantil. Eles vão escrever uma carta para o pastor contando o que os pais fazem em casa. Estou doido para ouvir isso hoje. Não, estou brincando, não pedi isso não pedi. Mas eu vou ler para vocês algumas coisas que essas crianças escreveram. Querido pastor, disse uma delas, eu sei que Deus ama todas as pessoas, mas Deus não deve ter conhecido a minha irmã. Querido pastor, peço desculpas por não ofertar aos domingos, mas meu pai sempre diz que esqueceu a carteira. Quem sabe, pastor, poderia pregar um dia, papais, encontrem suas carteiras antes de ir para o culto. Querido pastor, muitas pessoas viriam à sua igreja se o senhor comprasse um parque de diversões. Querido pastor, ore por todos os pilotos de avião que amanhã estarei indo para São Paulo, de avião. Querido pastor, gostei muito de sua mensagem domingo passado, especialmente quando ela terminou. Essa eu não gostei. Há algo nas crianças que Deus quer ensinar para nós, para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que a gente entre no reino dos céus. Uma particularidade das crianças é que quando o pai ou a mãe chama, elas vêm. Elas podem dizer, já vou, mas elas vêm. Quando o pai e a mãe chamam essa criança, ela corre para saber o que o pai e a mãe quer dela. A mesma coisa o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente tenha sensibilidade para quando ouvir a voz de Deus, correr para Ele. Quando Ele nos chamar, voltar para Ele. Quando Ele falar ao nosso coração, nós termos sensibilidades para ouvir que Ele está nos chamando de volta. Entender no coração, dar nossas emoções para aquele que está nos chamando, Ele que está nos dizendo, ei, volte para mim, ei, eu tenho algo para você, ei, eu estou te chamando para um propósito, eu estou te chamando para um destino, e nós podemos ser como crianças, voltar rápido, ouvir rápido, ir em direção a Deus de uma forma rápida. Queridos, quando nós entendemos que para ser como crianças, nós precisamos nos preocupar menos. Uma criança não está preocupada com o preço do leite. Oh meu Deus, meu pai vai gastar muito leite, que eu estou tomando 5 mamadeiras por dia. Ele não fica preocupado com isso. Ele não fica preocupado se ele vai ter tênis para sair ou não. Por quê? Porque ele confia. É natural. Faz parte dele, é por isso que Jesus disse, vocês querem entrar no reino dos céus? Sejam como essas crianças, não se preocupem, tenham sensibilidade para não se preocuparem, confie. Uma criança confia nos seus pais, uma criança sabe, se os seus pais falaram, vai acontecer. Se o pai disse, nós vamos no McDonald's, nós vamos no McDonald's.
Nem que seja, como disse o pastor Oca, bater, bater, bater. Porque criança, vamos pai, vamos no McDonald's, vamos. Às vezes a gente precisa fazer isso na oração. Bater, bater, bater até a porta do McDonald's se abrir. Ou do Burger King. Você sabe, queridos, elas confiam em seus pais. Assim Deus também quer que você confie nele. Um coração que quer entrar no reino é um coração que confia em Deus. É um coração que confia que Deus está cuidando de você. Quem disse que você não pode sentar pertinho de Deus e contar seus segredos e confiar tudo que você tem para Ele e contar sobre o seu coração? E Jesus disse: a menos que você se torne como criança. O que é belo nas crianças é que elas são descomplicadas. A gente é complicado. A gente é complicado demais. Porque a gente, sabe o que acontece? Por que essa pessoa olhou assim para mim? A gente complica as coisas. A gente acha que os outros estão falando da gente e a gente julga. A gente complica as situações. Tem duas pessoas conversando e um terceiro entra daquele lado e as duas pessoas param para ver quem está chegando e depois voltam a se falar. Aquele que está chegando diz assim: ué, o que pararam de falar? Estão falando de mim, está vendo? Pararam, olharam para... A gente complica as coisas. A gente é perito em complicar. Queridos, a criança, ela é descomplicada. Criança, ela briga de arrancar cabelo, empurrar, chamar o outro de seu chato. Seu pai é feio, sua mãe é feia. Eles não fazem isso? Eles brigam: minha mãe não é feia, meu pai é feio. 2 minutos depois, o que está acontecendo? Estão brincando como os melhores amigos. Pois brigam de novo, o que acontece? Meu melhor amigo. Por quê? Para ser como criança, tem que descomplicar as coisas. Para ser como criança, não pode fazer como aqueles pais que você viu essa semana nos noticiários. 2 crianças de 6 anos jogando futebol numa cancha de um condomínio. Tiveram uma discussão de criança. Um empurrou o outro, o mimado, porque tem criança que é muito mimada, correu falar para o pai: ele me bateu. Foi isso que aconteceu. O pai, nervoso, mais infantil que o filho, mais complicado do que a criança, corre para dentro da cancha, segura o menino de 6 anos e chama o filho e diz: bate. E vem o menino de 6 anos, vendo o pai fazendo um papelão daquele, e ele bate no menininho de 6 anos. O pai empurra o menininho e sai. Para não bastar, vem a louca da mãe e chega perto do menino e dá uma bronca no menino de 6 anos, que já estava humilhado porque o pai do outro segurou, e ela empurra o menino. Olha o que essa criança estava vendo. Olha o que o filho desses 2 complicados estava vendo. Resultado: processo que essa família está levando. Mas mais do que isso, o que esse menino está vendo seus pais complicados fazerem. A gente complica as coisas. A gente torna coisas tão pequenas de uma dimensão absurda. A gente quer entrar no reino de Deus, mas não quer tirar as coisas que a gente carrega, que são complicadas, e deixar a vida ser mais leve. E é por isso que Jesus disse: sejam como crianças. Queridos, uma coisa interessante nas crianças é que toda criança ela é ensinável.
Uma criança, ela aprende rápido. É por isso que o pai e a mãe estão o tempo todo ensinando como falar, o que não falar. Esse palavreado não é da nossa casa, menino. Não, aqui em casa nós não falamos isso. Não come desse jeito, não senta desse jeito. Não pode tratar as pessoas. Diga obrigado, diga tchau. A gente não fica fazendo o tempo todo assim para a criança. Eles são ensináveis. Mas a gente precisa repetir. Mas eles aprendem. E lá na frente, quando eles se tornam adultos, você diz, meu Deus, gente, eu nunca pensei, de tanto pedir para os meus filhos serem educados, eu ouço as pessoas, uau, como eles são educados. Hoje de manhã eu falei, tinha os nossos líderes de educação de filhos, nós ensinamos uma técnica aqui para os pais, porque a coisa mais feia é ver uma criança ficar gritando na frente dos pais, eu quero, e os pais conversando com o outro, e as crianças interrompendo uma conversa. Então, no curso de educação de filhos, é ensinado a técnica da interrupção, o princípio da interrupção. Os pais estão conversando, a criança chega, ela não pode atrapalhar a conversa. Ela precisa tocar no pai e na mãe. Sem falar, o pai ou a mãe coloca a mão em cima da mão do filho para dizer para ele que você sabe que ele está ali, mas você precisa terminar o diálogo. E quando você terminar, toda a atenção será do seu filho. E aí ele pode falar. Nós ensinamos isso para o Mateus, para o Murilo, e eu estava contando isso para eles aqui atrás, um dia, porque eles estavam dizendo, pastor, que técnica maravilhosa, que princípio bom. Eu falei, eu aprendi isso quando o Mateus era pequeno, e o Mateus chega, e ele chega, nós estávamos conversando, e o Mateus coloca a mão no meu braço. Daí eu interrompi, eu disse, está vendo? Está vendo como ele aprendeu de verdade? 19 anos ainda faz isso. Porque tudo que você ensina, as crianças aprendem, e lá na frente elas vão revelar isso. Por isso que Jesus diz, sejam como crianças. Seja ensinável pela palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus ditar quem você é. Ensinar os padrões da tua maturidade. Se você quer herdar o reino dos céus, tenha um coração ensinável pela palavra. Toda criança tem um coração puro. A pureza de uma criança é a coisa mais linda que você pode encontrar. Eu vi o testemunho dessa pastora Damares, que assumiu esse ministério. E ela disse, quando eu tinha 6 anos, a minha pureza foi tirada. Aos 6 anos, quando eu voltei do meu primeiro estupro, do meu primeiro abuso, eu olhava para a professora da escolinha, da igreja, e eu pedia, veja, eu não tenho mais a inocência, olha os meus olhos. Ela disse que olhava para o pai dela durante todos esses anos, até os 10, sem coragem de contar, porque o tio dizia, eu vou matar você e os seus pais. Mas eu com os meus olhos, diz ela, com os meus olhos eu dizia para o meu pai, pai, veja, minha inocência foi embora, minha pureza foi embora. E quando ela então, desesperada, destruída emocionalmente, sem pureza, na concepção dela, ela vai até um cômodo da casa, pega algo com veneno, e ela sobe a goiabeira. E na goiabeira, desesperada, porque ela não aguentava mais a dor que estava dentro dela, ela decide se matar. Então ela vê Jesus subindo para se encontrar com ela. E quando ele se encontra com ela, toda a pureza volta para o coração dela. Porque quando nós encontramos Jesus, a pureza volta. Nós precisamos guardar um coração puro. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos vencer as batalhas da carne. Nós precisamos cuidar com nossos olhos. Precisamos cuidar com nossa boca. Para ser como criança, precisa guardar o coração puro. Precisa preservar uma caminhada em pureza. Queridos, porque entrar no reino dos céus é o objetivo da caminhada para a eternidade. Toda criança, na sua pureza, ainda que ela tenha sido marcada por escolhas ou não, ela pode encontrar, e eu creio que Jesus
quer subir em muitas goiabeiras que vocês estão, para trazer pureza para o seu coração. Crianças, elas imitam aqueles que estão ao redor, imitam seus pais. Eu me lembro quando os dois, incrível que aconteceu isso com os meus dois meninos, meu pai ficava bastante tempo com eles, algumas vezes a gente viajava e ele ficava alguns dias com os meus dois meninos, e quando a gente voltava, eles estavam, meu pai tem um costume de andar com a mão para trás, daqui a pouco eu via aqueles dois toquinhos de gente andando com a mão para trás, mal conseguia segurar a mão aqui, mas andava igual meu pai. Meu pai, ele tem um palavreado simples, daqui a pouco a gente via eles falando também da mesma forma simples que o meu pai. Filhos, eles imitam. Filhos imitam atitudes boas e ruins. Você sabe que ouvi uma história hoje de um casal que se separou numa briga violenta. A mulher foi para a casa da mãe com as duas crianças, e as crianças voltam e ficam um final de semana com o pai. Mas essa mulher, quando foi para a casa da mãe, uma casa desestruturada, palavrões o tempo todo, e a mulher desequilibrada bate na sua própria mãe na frente das duas crianças. As crianças, quando vão para a casa do pai, não querem voltar para aquele ambiente. Muitas vezes eles dizem: pai, não quero, é muito grito, é muito xingamento. Meses depois de tanto ver aquilo, as crianças já estavam falando os mesmos palavrões e gritando do mesmo jeito um com o outro. Porque as crianças imitam comportamento. Quando Jesus disse: sejam como crianças, Ele estava dizendo: imitem o Pai. Tenham Jesus como seu padrão. Olhem para Ele. Busquem entender qual é o padrão de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para as tuas finanças. Qual é o padrão de Deus? Queridos, imitar o Pai, conhecer o Pai, andar como filho, andar como Jesus, andar como o padrão da eternidade, seguir, ter a mesma linguagem, ter o mesmo pensamento. É por isso que Jesus disse: querem, se tornem. Vocês querem o reino, se tornem como criança. Jesus, Ele ensinou e Ele disse: se vocês querem viver isso, algumas coisas precisarão ser feitas. Para ser como criança, você precisa nascer de novo. Queridos, ninguém que não nasça de novo pode herdar o reino dos céus. E nascer de novo, quando Nicodemos chega para Jesus e diz: como eu faço para herdar a vida eterna? Nicodemos querendo um futuro, Jesus disse: você precisa nascer de novo. Ele disse: posso eu entrar no ventre de minha mãe e ser gerado novamente para nascer de novo? Ele disse: não, nasça da água e do Espírito. Queridos, para se tornar como criança, precisa nascer da água, do Espírito, precisa nascer novamente, e não apenas descer as águas do batismo, mas ser lavado pelas águas da palavra, nascer pelo Espírito de Deus, deixar de ser menos carne e mais espiritual. 2019 está à sua frente, o teu coração, como está hoje? Está adulto demais, precisa voltar a ser como criança. Queridos, quando nós olhamos para nós, eu preciso nascer de novo todos os dias. Encontros com Deus, ouvir a voz de Deus de novo. Márcio, volte para mim, Márcio. Márcio, vem de novo. Márcio, encontre o teu caminho de novo. Márcio, venha para a minha presença. De novo, de novo e de novo. Jesus disse: se você quer se tornar como criança, renove os seus pensamentos. Pense diferente. Pare de viver do teu passado. Olhe para o seu futuro. Renove a sua mente. Jesus também disse: se você quer ser como criança,
não viva pelo que vocês estão vendo, mas viva pela palavra de Deus. Porque uma criança, ela acredita na palavra de Deus. Sabe, queridos, Deus está nessa noite, nesse lugar, te chamando para um lugar genuíno, de encontro profundo, sincero e simples. Com o mesmo Jesus que disse para os religiosos: não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Como assim? Se vocês não se tornarem como um deles, vocês não herdarão. Nessa noite, olha para o teu coração. Complicado, descomplicado, ensinável, resistente. Olha para o teu coração. Puro ou está lidando com muita impureza? Ensinável ou resiste aos ensinamentos e só ouve e não pratica? Você imita o teu Pai Celestial ou você vê mais? Porque tudo que você vê, você vai absorver e você vai começar a imitar. Como está a sua vida? Deus quer o teu coração completo, totalmente para Ele. E é por isso que Ele está dizendo: nasça de novo, renove a sua mente. E principalmente, acredite na palavra que te lava e que te purifica. Vamos nos colocar em pé. Abra tuas mãos, feche os seus olhos e olhe bem dentro. Olhe profundamente o seu coração. Deixe os ruídos externos e perceba. Você olha a vida mais de forma complicada, ou você é como uma criança descomplicado? Você perdoa, você está sensível à voz que te chama: volte para mim. Você é ensinável. Ouve agora a voz do seu Senhor. Fala com Ele. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Vai se entregando. Esse é o momento que eu mais corre para Ele. Corre para Deus. Vou olhar em teus olhos, se entregue para Ele. vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. Na hora de se encontrar. Abra tuas mãos. Entregue o teu coração. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu
é bom estar contigo como filho, que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor, que está ao seu redor. Olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Pai, nessa noite nós rendemos o nosso coração a Ti. Senhor, nessa noite nós pedimos, nos dá um coração como de criança. Nós pedimos, Senhor, nos torne, ao andarmos contigo, nos torne e trabalhe em nossa vida, muda tudo que precisa ser mudado e nos dá coragem para fazer as mudanças que o Senhor quer em nós, para que a Tua glória seja vista na Tua criação, nos Seus filhos, e nós Te daremos toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém.